amigos, boa noite para todos vocês. Que prazer estar com esse público aqui maravilhoso, né, Emiliano? Uma galera nessa noite. E a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo jurídico, como captar cliente, como fazer um marketing digital, como trabalhar com marketing jurídico. Temos a presença aí de Renato Saraiva, que está acompanhando essa aula maravilhosa. Renatinho está aí na área com a gente. Emiliano foi o meu convidado hoje da noite, um amigo meu que vai estar conosco aqui nessa live, nessa aula interativa, para a gente bater um papo sobre empreendedorismo jurídico, destacando que o empreendedorismo jurídico hoje é uma grande necessidade. Empreender é uma necessidade, não só para os advogados, mas para todas as profissões. Empreender na área da medicina, empreender na área da contabilidade, empreender na área da nutrição. E esse é o sentido do SeuFuturo.com, a empresa que eu sou sócio, do Renato, da Dupré, e a gente vem caminhando aí no mundo, por enquanto, da área jurídica. Emiliano, quer bater um papo aí com a galera? Desejar uma boa noite para o pessoal? Com certeza. Muito boa noite a todos. Um prazer, primeiro, dividir o conhecimento, agregar valor, afinal, de nada adiantaria estarmos aqui se não tivesse vocês para compartilhar o conhecimento conosco. Então, para quem não me conhece, me chamo Emiliano Landim, advogo lá em Brasília. Depois você me procura nas redes sociais, estou lá no Instagram como Emiliano Landim, depois você vai lá no meu canal no YouTube, Emiliano Landim, na minha página no Facebook, Emiliano Landim Oficial. Então, o intuito, Cris, é a gente trocar muito conhecimento e inovar no mercado jurídico é regra, não é exceção. Se você não inovar, você não sobrevive. Então, vamos juntos aí bater um papo com essa galera. Antes de começar a aula, eu e o Emiliano, a gente foi tomar um café e a gente estava batendo um papo. Amanhã mesmo, né, Emiliano, nós vamos estar fazendo parte de uma feira de Law Techs, advogados ligados à tecnologia. Até faço aí uma dica para todos vocês, entre no site da AB2L, vocês que estão em casa aí, copiem esse site, AB2, 2 mesmo, 2 numeral, AB2L. Vocês vão ver a quantidade de startups jurídicas que vêm sendo criadas na busca de facilitar a vida do advogado. A inteligência artificial é uma realidade, não para prejudicar os advogados. Muitas pessoas acham que a inteligência artificial entra no mercado para trazer prejudicialidade para o mercado jurídico, afastar advogados de escritórios. Não é isso. Ela vem facilitar, ela vai... Por exemplo, você vai conseguir peticionar numa velocidade muito maior do que a normal. Os robôs vão trabalhar ao seu favor na pesquisa de jurisprudência selecionada e etc. Então, a inteligência artificial é uma realidade. Amanhã a gente vai fazer parte dessa feira de Law Techs. Vai se falar muito de bitcoins, blockchain, vamos falar de startups, que é uma realidade. E quem vai advogar para essa galera, né? É a questão da inovação. É preciso inovar. É preciso que você venha adentrar em novos nichos e deixar de fazer mais do mesmo. A advocacia é uma situação como outras profissões que estão um pouco inchadas, é a realidade. Não vendemos magia aqui, pelo contrário, existe sim um mercado inchado, mas um mercado com muito espaço. É na crise que a gente observa as oportunidades que são surgidas no mercado. Queria ver se Renato Saraiva queria dar uma palavrinha pro pessoal aí também. Tô sentindo tua falta aqui comigo, né, amigo? E aí, garoto? Não, mas cada um, né? Eu tô aqui em casa, já tomei meu banho, já tô tranquilo, entendeu? Banho tomado. Vocês estão aí de terninho, tudo bonitinho, né? A gente tem que trabalhar, né? Você tá aí de boa, né? Exatamente. Olha, essa história que o mercado está cheio mesmo, mas sempre tem espaço os bons profissionais. Está cheio, mas também está cheio de gente trabalhando errado, está cheio de gente que não está ligado, né, nas inovações, na tecnologia, no marketing digital e etc. Então, para você que está aí assistindo nesse momento, saiba que sempre tem espaço para os bons, por mais inchado que o mercado esteja. E ainda vem mais um para o mercado. Ô, Cris, semana passada eu tenho entrada na minha OAB, né? A galera que está escutando aí sabe que eu pedi exoneração do Ministério Público do Trabalho, não é isso? E Camila, Renato está desempregado, pessoal. Renato, essa cara, não, você já está distribuindo currículo aí, amigo, para deixar no escritório da galera? Olha, quem estiver abrindo vagas em escritório, precisando de um advogado na área do direito de trabalho, o Renato está precisando de um escritório aí, gente. Eu quero trabalhar junto com essa galera aí. Vamos trabalhar juntos aí, se Deus quiser, não é isso? Manda vir aí, viu?
Isso aí, eu já estou vendo aqui na telinha alguns Boa. advogados sem beira, estou vendo a Letícia aí. Letícia, dá um joinha pra gente, de longe, ó. Vamos abrir o microfone ali para Letícia rapidinho, pessoal. Letícia, abre o seu microfone aí para falar com a galera. Letícia é nossa aluna do programa do Advogados Sem Fronteiras. Esteve conosco semana passada no Congresso de Empreendedorismo Jurídico no Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouquinho aí de como a sua vida modificou depois do Advocacia Sem Fronteiras, Letícia. Boa noite, estão ouvindo o áudio? Estamos ouvindo. Letícia, primeiro fala de onde você é, não é? Quanto tempo você tem de formada, quanto tempo você está no mercado. Exatamente. Bom, eu falo de Aracaju, Sergipe, né? Meu sócio que fez o curso da Advocacia Sem Fronteiras, e aí semana passada nós fomos para o Rio, para o Congresso, e quem não participou, o próximo Conascenf, se façam presente, porque foi incrível. Foi incrível a experiência profissional, foi incrível o network, foi incrível conhecer pessoas tão, assim, com a mente tão evoluída, pessoas que realmente agregaram para o nosso escritório, como Emiliano, Cristiano, Cris, que também não está por aqui, Renato. Então, a todos vocês que não participaram, participem no próximo, que eu já estarei no próximo, viu? Não precisa nem me chamar, eu já vou estar lá. Que bom, que bom. Letícia, você está há quanto tempo no mercado advogando? Eu estou há 1 ano e meio. Peguei meu AB em março do ano passado e, com certeza, depois do congresso, depois das aulas que a gente assistiu, nosso escritório mudou de uma forma, assim, absurda. No nosso estado, por exemplo, né? Nosso estado é o menor estado. E, assim, nosso escritório só tem 1 ano. Eu e Pedro, a gente só está 1 ano juntos. E nossa ascensão é incrível. É tanto que depois que eu voltei do Rio, eu já fui dar uma palestra na minha faculdade. Então, foi uma coisa, assim, instantânea. Que bacana, bacana. Posso pegar um gancho? Claro, pega um gancho. Até já que ela interagiu conosco, uma pergunta para ela, até para a gente fazer uma reflexão. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu quando iniciou a advocacia? Qual foi a maior dor que você sentiu quando iniciou as suas atividades aí dessa belíssima profissão que amamos, que é advogar? Eu tenho certeza que foi passar credibilidade, né? Porque a carinha jovem, né? Ser mulher, a área que eu atuo é criminal. Então, passar credibilidade, passar competência, né, para o cliente é muito difícil. E aí, quando a gente traz essa advocacia inovadora, fazendo todo um trabalho de marketing pessoal, o cliente passa a te conhecer não só pelo profissional que você é, mas pelo que você se apresenta, né? É como o Emiliano diz, excelente. Então, a gente tenta ser excelência. E eu tenho certeza que foi isso que me fez hoje estar já num patamar em tão pouco tempo. Bacana, bacana. Eu acho que isso é uma grande dificuldade, uma grande dor que a gente fala realmente, de todos aqueles que se formam, porque acham que o mercado só tem espaço para os grandes. E isso não é uma verdade. As pequenas bancas e as bancas médias têm grande espaço no mercado. O que a Letícia falou é uma grande realidade. Quais são as maiores dificuldades daqueles que iniciam na advocacia? Até porque dentro da faculdade a gente não aprende a entrar no mercado, a ingressar no mercado. A gente não tem cadeiras de empreendedorismo dentro da faculdade, a gente não tem uma cadeira de gestão na faculdade. Nós não fomos treinados para ser gestores. Então, é realmente um desafio que o advogado tem. E as pequenas bancas e as bancas médias têm essa advocacia que fica um pouco engessada no início da carreira. Essa é uma grande realidade, mas como o Renato falou, o mercado está inchado, nós somos mais de 1 milhão de advogados hoje inscritos, somos mais de 3 milhões de bacharéis em direito, mas foi o que eu falei, tem espaço para bons profissionais. A gente fazendo uma analogia aqui, todo mundo precisa comer, restaurantes são abertos no nosso dia a dia, mas se houver restaurante numa rua que faz a mesma coisa que o restaurante do lado faz, que o outro restaurante da frente faz, esse restaurante que está abrindo agora, com certeza vai passar por dificuldade. Por isso que eu sempre falo, fazer mais do mesmo não vai te levar a lugar nenhum. E o primeiro tema da nossa palestra de hoje aqui, Emiliano e Renato, está aí na tela, a gente pode colocar aí na tela, é como captar clientes. Como a gente consegue captar clientes? A gente vai sobreviver
de cliente. Ele que vai pagar a conta do nosso estagiário, ele que vai pagar a conta daquela pessoa que trabalha na Copa, ele que vai pagar a conta de luz, a conta de gás do escritório, as contas do escritório no geral. E também eu estou falando assim, estou falando de Copa, secretária, não necessariamente o cara vai montar um escritório e já ter tudo isso. Claro que não. É gradual. Gradual. Você vai começando conforme você pode aí andar com as suas pernas. Não vai querer crescer, eu vou ter que ter uma sala de reunião, eu vou ter que ter uma recepção, eu vou ter que ter uma secretária com uma blusa com o nome do escritório. Isso não é necessário para que você faça uma boa advocacia, para que você venha impactar o mercado. Emiliano, quanto tempo de advocacia você tem? Olha, hoje tenho 9 anos que sou advogado e aproveitando essa tua explicação, uma das questões que eu acho mais importante e relevante é você construir um escritório de advocacia que ele seja sustentável. Ainda que você... Uma advocacia enxuta. Exato. E que você tenha sustentabilidade para que você consiga ter o alicerce para, mesmo quando tiver em tempos de dificuldades, você construiu. E o inovar, como o Cris falou, não é você inventar a roda, não é você ter uma ideia de 5 milhões toda semana. É você agregar algo que outros advogados não agregam, é você gerar valor. E quando eu estou nessa luta, e é uma luta diária, porque você tem que se reinventar todos os dias, o sucesso de hoje não é garantia do sucesso de amanhã. Então, ou seja, eu e o Cris, acho que o Cris também pensa como eu penso, se a gente não evoluir, não buscar aprimorar, a gente não consegue ter uma profissão sustentável e a gente não consegue ser sustentável, porque a gente para de evoluir. Então, eu acho que a advocacia é sempre uma constância aliado à sustentabilidade da sua marca jurídica. E você, Cris? Eu estou no mercado há 16 anos, né? Me formei no ano de 2001, passei por grandes escritórios antes de me formar, depois de formado também continuei em escritórios, trabalhei no maior escritório do Brasil, um escritório do Dr. Sérgio Bermudes, e lá trabalhava com uma advocacia contenciosa pesada, era aquele lance de entrar 9 horas da manhã no escritório, só sair quando dava, meia-noite do escritório, era aquela coisa pesada realmente, não é? E depois eu fui passando por outros escritórios, nesse tempo todo, várias dores eu sofri. Várias dificuldades eu tive, passei por todos os tipos de tipo de escritório boutique, de escritório full service, e aí a gente vai pegando um pouco de experiência de cada escritório e vendo realmente o que a gente pode aplicar da melhor forma, o que você deseja para a sua vida. E uma das maiores dificuldades, quando eu saí desses escritórios grandes, e eu fui trabalhar com meu pai, que tinha um escritório pequeno, não é, chamado Silvio Tossi Sobral Pinto, no Rio de Janeiro, e a dificuldade era captar cliente. E a gente foi habituado a escutar na faculdade que seríamos vedados a fazer um marketing jurídico. Eu sempre pensei nisso, nossa, eu não posso fazer marketing, como é que eu vou ganhar cliente? O cara vai estar andando aqui na rua, vai escolher meu prédio, vai tocar a campainha e vai parar na minha sala? Não, não foi assim que aconteceu. Então a gente sabe que a gente tem que fazer um marketing jurídico e o estatuto não veda desde que a gente transpareça o intelectual, gere conteúdo de qualidade para que a gente venha, por exemplo, a captar cliente. Essa é uma das formas de você captar cliente de uma forma ética. Captar cliente de forma ética, gerando conteúdo de extrema qualidade. Nós fomos habituados, por exemplo, a escrever artigos no modelo de TCC de faculdade, não é? E isso realmente não agrega, isso não traz o cliente para o escritório de advocacia. Isso não, por exemplo, quando você vai escrever algum artigo, você vai procurar palavras-chave no Google AdWords, você vai ter o seu blog publicado dentro do escritório de advocacia, e você tem que gerar um conteúdo para que esses futuros clientes venham ler e venham te contratar. Escreva através de perguntas, escreva sem juridiquês, escreva com solução, porque o cliente, ele não importa se você tem pós-graduação, mestrado, doutorado, isso faz parte da formação do advogado, mas ele não quer isso, ele quer a solução. Não é, Emiliano? E o seu escritório é como uma empresa, foi feita para gerar lucro, gerar receita, e o resultado positivo é que faz com que as pessoas que consomem os seus serviços jurídicos,
comentem, façam a publicidade de forma gratuita, de forma orgânica. Essa publicidade é excepcional, é excelente, porque é uma publicidade que vai de graça. Até eu vou contar um exemplo que eu gosto de mencionar. Uma determinada cliente nos procurou para resolver o inventário dela, mas não era fazer o inventário, era simplesmente dar entrada no formal de partilha dela, já que o advogado anterior não tinha passado para ela, não tinha entrado mais em contato, não tinha mandado mais e-mail, não atendia mais o telefone. Então ela nos procurou, ok, e eu falei, ok, vamos fazer sim. Assinamos ali a procuração, demos entrada só para solucionar aquela questão do documento, para que ela fosse fazer a averbação no cartório. E aí é o que eu digo, não é o cliente que se adapta ao advogado, é o advogado que se adapta ao cliente. São eles que fazem com que nós sejamos sustentáveis. Ok, a gente fez o problema dela para dar a solução, fizemos. Emiliano, e quanto você cobrou? Não, eu gerei valor, dei mais do que outros advogados deram, ou seja, atenção, economia da atenção, dei valor. E em resumo, Cris, o que aconteceu nessa dinâmica dessa nossa cliente? Quando a gente solucionou, o documento ficou pronto, eu não falei, Lúcia, venha ao escritório pegar o seu documento. Não, deixa que a gente entrega na sua casa. Então a gente levou o documento em um envelope na residência dela, ou seja, ela economizou o tempo dela, não precisou ir ao nosso escritório, recebeu o documento em casa. Isso me gerou um custo? Não, é um investimento, porque eu consegui impactar positivamente a mente dela. E é ela que vai propagar o meu nome no universo jurídico, tanto a minha imagem pessoal, mas como a imagem do meu escritório como um todo. E aí é o que o Cris falou, inovar. Você não precisa fazer uma roda e ter uma ideia de 5 milhões. Você precisa fazer o que os outros advogados não fazem. As pessoas estão carentes de atenção. Se você souber cativar, encantar, você fideliza o teu cliente. Então, um exemplo simples para você ver que funciona. A mente, quando impacta positivamente, não tem preço. Isso é muito legal, porque muitas pessoas falam, a gente volta àquela questão de ter uma estrutura. Hoje a gente tem atendimento ao cliente, num café, você pode atender o cliente no café, você vai até o cliente, você atende ele no café, você fecha o seu contrato ali de honorários. Então não é necessário que você tenha uma estrutura para impactar. É claro que quando o cliente vai ao seu escritório de advocacia, você ter uma certa organização é fundamental. Você não vai atender o seu cliente com o cabelo desarrumado, ou uma blusa toda amassada, a sua mesa aquela bagunça, porque você não vai passar uma boa imagem para o cliente. Agora, não é necessário que você tenha um espaço lindo, maravilhoso, num prédio top, para que você tenha aí desenvolvimento na sua advocacia. É realmente baby steps, são passos de bebê, você vai realmente crescendo aos poucos aí, até alcançar uma advocacia que você sustente. A realidade é essa. A gente, como eu falei no início, a gente não está vendendo uma magia aqui, você faz isso, aquilo e outro, e você vai ter sucesso na advocacia. A gente vê muitas pessoas hoje vendendo isso nas redes sociais. Até essa semana eu publiquei, foi ontem, na verdade, um artigo, um texto, na verdade, não um artigo, da Seu Jurídico Imobiliário, que é uma menina que trabalha em cartórios. Ela, se não me engano, ela é chefe de cartório, né, Emiliano? Não, ela advoga... Não, ela já foi advogada, ela não é mais advogada. Em direito imobiliário. Acho que ela é chefe de cartório hoje, não sei. Agora, posso estar até na dúvida, Seu Jurídico Imobiliário é o IG dela. Ela falando da desgourmetização dos escritórios de advocacia. E isso é uma realidade. As pessoas vendem uma imagem que não é realidade nas redes sociais. São aqueles advogados que a gente fala que são os advogados fakes. Essa não é realidade. Isso pode impactar um cliente num primeiro momento, mas depois ele vai ver a realidade e a realidade não é essa. Eu sempre me lembro de uma frase que Renato fala muito para os professores aqui no CES, porque Renato, para mim,
é um espelho de empreendedor, é uma pessoa que veio, tem uma história muito linda, veio de uma comunidade muito pobre no Rio de Janeiro e formou esse império que está aqui. Aqui, a gente está aqui, vocês estão vendo um pouquinho do CER São Paulo aqui atrás, a unidade na Bela Sintra, aqui no 952. E Renato sempre falava uma frase de Vicente Falcone, que é a frase: pensar pequeno dá o mesmo trabalho que pensar grande, não é isso, meu amigo? Você aí que sempre fala isso pra gente como professor aqui na empresa. Está grande sempre. Uma outra característica importante para você conseguir atrair clientes, galera, é relacionamento. Veja a minha situação. Eu sou agora um jovem advogado. Gostou, Cristiano? Sou um jovem advogado. Eu poderia perguntar assim para você, Renato, quanto tempo de OAB você tem? Não tenho nenhum, né? Eu dei entrada semana passada na OAB e pedi até um desconto para pagar como jovem advogado. Você sabe que o jovem advogado paga mais barato. Aí eu descobri, não, jovem advogado... Mas é por causa da idade? É por causa do idoso? É porque o idoso tem... O jovem advogado é tempo de formado. Como eu já tenho muitos anos de formado, aí não me deram um desconto. Um absurdo, por sinal. Entendeu? Mas, enfim, qual é o meu grande desafio? Eu sou um cara, vamos lá, uma história do Renato. Eu sou um cara conhecido nacionalmente, sou um nome fortíssimo no direito do trabalho, talvez um dos caras mais conhecidos do direito do trabalho. Sou conhecido como professor, como escritor, como dono do SES. Beleza. Agora, eu sou conhecido como advogado? Não. Sou conhecido como membro do Ministério Público do Trabalho. Aliás, ex-membro do Ministério Público do Trabalho. Então, agora eu vou precisar construir uma imagem de advogado. Primeira coisa que eu tenho que fazer com que as outras pessoas saibam que agora eu estou advogando, qual é a área que eu estou advogando, o que eu quero com a advocacia. E, para isso, eu precisaria fazer muito mais o quê? Contatos, muito mais relacionamentos, muito mais almoços com outros advogados, com escritórios grandes. Nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu tenho que falar, gente, eu estou advogando, precisando de mim. Ou seja, eu tenho que me mostrar de uma maneira ética, né, para as pessoas e fazer network, se relacionar para poder buscar clientes. Porque quem não é visto, gente, não é lembrado. Por isso a importância do marketing digital, por isso a importância do network, por isso a importância de você se relacionar sempre, porque quem não é visto não é lembrado. Não é isso, Emiliano? Isso. E aí eu vou complementar aí o que o Renato falou. 3 habilidades do século XXI que sem elas você não sobrevive, você não vai muito longe. Primeiro, pensamento crítico é você analisar tudo a todo tempo e a toda hora. Olhar fatos, dados, coisas, pessoas, informações e tirar algo valioso e implementar. Segundo, criatividade. E o terceiro, conexões com as tecnologias, que permite a gente transmitir o nosso conteúdo para vocês. E o que o Renato acabou de mencionar, que são as conexões com as pessoas. Se você não se relaciona, não busca se conectar com outras pessoas, você não gera contato social. E contato social lhe geram oportunidades de crescimento. Eu, Emiliano, para estar aqui, me conectei com o Cristiano. E ao me conectar, a gente resolveu fazer essa live e eu estou aqui participando. Se eu não me permitisse me conectar com o Cristiano, muito provavelmente eu não conhecia o Renato, não teria oportunidade de conhecer aqui mais 100 pessoas. Isso é muito poderoso. Isso me dá uma escala muito grande. E se você tiver um conteúdo relevante, de qualidade para você passar para o seu cliente, não tem preço para você não crescer. Você cresce. Você nunca vai ser melhor do que o seu conteúdo. Se o seu conteúdo é fora de série, é excelente, vai ter pessoas que vão consumir os teus serviços jurídicos. E isso que o Renato falou agora, que ele é um recém-advogado, um jovem advogado, deve ter aí no máximo uns 20 anos de idade, essa pele aí, ó, sedosa, olha aí que sorriso maravilhoso. Ou seja, se ele não se conectar, ele não vai ser contratado. Pode ser por conta do nome dele, mas se ele não fizer a parte dele, o sucesso de hoje não é garantia do sucesso de amanhã. Conexão é vida e você não vai muito longe se você não se conectar. Verdade. E uma coisa que eu vejo muito dentro do Advocacia Sem Fronteiras
são os jovens advogados dentro do grupo do WhatsApp. Então, quando você faz parte do Advocacia Sem Fronteiras, você entra no nosso grupo secreto de WhatsApp, que a gente tem a troca entre vários advogados. Letícia está aí, Rita também é nossa aluna. Ritinha está aí, não está, Ritinha? Dá um joinha pra gente, eu estou vendo de lá. A Frederica. Rita, a Frederica é professora do curso agora de Fashion Law também. A gente vai bater um papo, a gente vai daqui a pouco conversar com todos vocês. Mas eu vejo uma dor muito grande dos advogados sem fronteiras e aquelas pessoas que estão buscando empreender, que é, Cristiano, eu moro num lugar pequeno, ou eu até moro num lugar grande, eu moro em São Paulo, eu moro no Rio, eu moro em Brasília, mas eu estou começando, eu estou pegando um pouco de tudo. Quem aí tem essa sensação logo no início da advocacia, dá um joinha só para eu sentir, que é aquele lance, aproveitar um pouco de tudo. Pinta uma ação no juizado, pinta uma ação vara de família, uma ordem de sucessões, uma vara de fazenda pública, e você vai pegando tudo. Esse é um grande erro quem inicia a advocacia. Para que você tenha uma advocacia que ela venha crescendo, então você aí tem pelo menos aí 1 ano, 2 anos praticando, você precisa ter uma palavra que é chave, foco. Foco. Foco é também dizer não. Essa é uma grande realidade. Não adianta a gente querer pegar tudo para fazer dinheiro e sustentar o escritório. A gente tem que ter foco. Qual é a sua expertise? É direito penal? É direito civil? É direito ambiental? É direito tributário? É direito empresarial? Qual a sua expertise? E dentro dessa expertise, como uma das estratégias que nós temos dentro da advocacia, o foco é o número 1. E dentro da matéria que você escolheu atuar, que é a sua matéria-chave, a sua matéria forte, você tem que ter segmentos. Por exemplo, eu trabalho dentro de um escritório especialista em direito civil. Em direito civil, nós somos advogados especializados em direito civil. Pouco importa se tem advogados ali com mestrado, doutorado, não importa. O escritório é especializado em direito civil. E nós temos segmentos, que é o quê? Uma responsabilidade civil de construtoras, uma responsabilidade civil bancária, uma responsabilidade civil de médicos, por exemplo. Então, nós somos especialistas em defender esse tipo de segmento. Então, você tem que escolher um foco, que é a sua matéria de expertise. Por exemplo, o professor Renato Saraiva, que está aqui junto com a gente, com certeza a expertise dele vai ser direito do trabalho. Mas dentro do direito do trabalho, ele vai eleger lá 2, 3, 4, 5 segmentos. É o que eu falo aqui, ó. Olha só, vamos botar na tela para a galera dar uma olhadinha, ó. Que tipo de cliente você busca? Quais são suas metas financeiras, por exemplo? Então, qual o tipo de cliente que você está buscando? Quais são suas metas financeiras? E aqui eu trabalho assim, ó. A grande falha de pequenos escritórios que tendem a pegar tudo que aparece. Lembrem que o foco também é dizer não. Foco expande, me lembro sempre do professor e coach Paulo Vieira, que sempre fala, o foco expande, e sem foco a sua banca, seu escritório não cresce, gente, ok? Estabeleça a sua maior expertise e ainda estabeleça 3 segmentos. Olha só, eu trago um exemplo para vocês. Direito civil é a minha maior expertise. Eu estou trabalhando aqui com a minha experiência. Depois eu vou perguntar do Emiliano. O Renato, eu vou ter que perguntar porque ele deu entrada na OAB semana passada, mas o que ele está prevendo, né, para o escritório de advocacia dele, que vai ser aqui na Bela Sintra 952, né, amigo? No 11º andar. E eu coloquei aqui segmentos. Responsabilidade civil do transportador, dei exemplos. Responsabilidade civil bancária, responsabilidade civil das construtoras. E aqui eu te dou uma dica. Aplique isso de 1 a 2 anos no seu escritório de advocacia. É claro que você pode ter uma sorte, isso acontece. Acontece você ter uma sorte, ter um grande cliente que venha movimentar o seu escritório de uma forma absurda. Isso pode acontecer. Não estou dizendo que isso não é possível, tá? O impossível não existe. Essa é uma frase que eu gosto muito. O impossível não existe. Isso pode acontecer. Mas a grande regra é que você trabalhe com essa sequência, com essa fórmula de ter o foco, que é a matéria de expertise, e segmentos abaixo dele. É como dentro do método Disney, que a gente aprende, a professora Camila Berni, que é uma grande player do mercado que fala sobre o assunto, não sei se todos vocês já escutaram no método Disney de advocacia. O Disney é um grande empreendedor e ele, por exemplo, chama os clientes dele de convidados, ou seja, todos aqueles que estão lá dentro do parque da Disney são os guests, são os convidados. Então ele absorve, ele abraça todos aqueles que estão lá como o quê? Como convidados.
E dentro do método Disney de advocacia, você aplicar uma advocacia com a ênfase no cliente, respeitando o que o cliente busca, é uma grande realidade. Dentro do seu escritório de advocacia, Emiliano, qual é a sua expertise? O que você trabalha? E você tem segmentos. Eu ia falar aqui. Dentro da Disney, quando você entra, por exemplo, na Disney, tá? Só um exemplo, eu não sei se todos vocês conhecem, mas existe uma rua principal e no final dessa rua tem um castelo da Cinderela. Dentro nesse castelo da Cinderela, nós temos diversas torres. Mas uma torre, tá? Nós observamos essa torre de todos os lugares do parque. Então, se você está lá no canto direito do parque, você vê essa torre. Lá no canto esquerdo do parque, você vê essa torre. Dentro da advocacia e da Disney, a gente chama ele de Winnie. Ou seja, é aquele advogado que atrai os clientes para o escritório. Vocês estão atentos a isso? É aquele advogado que atrai os clientes para o escritório. Mas ele se une a outras pessoas que são as outras torres. Porque não se constrói um castelo, não se constrói um império, não se constrói um castelo na advocacia com uma única torre. Nós precisamos ter aliados. A gente vai falar também hoje sobre isso. Você se aliar a outros profissionais. Você pode ser um escritório pequeno, mas você pode se aliar a outros profissionais para que você construa o seu castelo dentro da advocacia. Emiliano, e aí, a sua expertise, seus segmentos, você tem especialidade dentro do seu escritório? Vamos lá, aproveitando aí esse volume de informações que o Cris trouxe e compartilhar as minhas experiências. Realmente, foco é você também dizer não. E aí, quando o Cris trouxe no slide a questão dos clientes, você tem que saber se você quer advogar para as pessoas físicas ou jurídicas. Você tem que ter em mente quem são os teus potenciais clientes que você quer atender. Tem escritórios que atendem só pessoas físicas, tem escritórios que atendem só pessoas jurídicas, área empresarial. Lá no nosso escritório, por exemplo, tem o doutor Ricardo, ele atua na área tributária, o doutor Wendel no administrativo, o Gabriel atua em execução e eu, Emiliano, atuo em responsabilidade civil e consumidor. Então, quando surge uma demanda de tributário, obviamente que eu não tenho essa expertise, eu passo para quem? E o trabalhista é o Renato agora. E aí volto com complementariedade de nichos de atuação. Porque quando você se conecta, aí vai do networking, você amplia a sua atuação no mundo. Porque a gente complementa as nossas habilidades. Então, por exemplo, eu gosto de fazer essa distinção, até pelos outros advogados que tive a oportunidade de conhecer. Tem advogados que são melhores para fechar um contrato, fazer uma audiência, fazer uma sustentação, fechar uma reunião. E tem outros advogados que são bons na parte técnica. A advogada hoje que trabalha conosco, a Rayane, ela é o quê? Faz uma petição excelente. Então, ela é uma profissional que, se você der um recurso, uma inicial, uma defesa, é isso que ela tem de expertise para que ela entregue o resultado. E é melhor o Emiliano fora, prospectando clientes, marcando reuniões, porque eu trago esse potencial cliente para a minha estrutura jurídica e eu tenho pessoas que fazem a demanda que o meu escritório exige. Então, segmentar acho super importante, porque você amplia a sua atuação e, se você puder, eleja sempre aquele profissional que tem aquela habilidade de prospectar. E muito se falou da inteligência artificial nesse nosso primeiro bate-papo, mas um estudo mostra que tem 4 habilidades que os robôs não vão conseguir automatizar, que é a empatia, a emoção, a influência e a persuasão. E quando você se conecta com a emoção com o teu cliente, isso aí fica. E com resultado positivo, você vai longe. Então, só acrescentando o que o Cris comentou aí no bate-papo dele. Isso aí, o que o Emiliano falou agora no final é o que a gente pratica dentro da Advocacia Sem Fronteiras, que a gente chama de programação neurolinguística. É o PNL, é trabalhar com os gatilhos mentais dos seus clientes, o que o robô não vai conseguir fazer. Vou passar aqui a telinha aqui para eles rapidinho. O Renato falou algo muito importante, que, por exemplo, o Renato ele tem nome, é um professor conhecido no mercado, um empreendedor conhecido no mercado, mas ele está entrando agora na advocacia. Para que o Renato
ele faça o dever dele como advogado, o que ele vai ter que começar a fazer? Frequentar reuniões, sindicatos, oferecer treinamentos, escrever artigos em blog, escrever artigos no seu site, escrever artigos nas suas redes sociais, por exemplo. Ele vai ter que fazer isso para o quê? Para ele trazer clientes para o escritório de advocacia dele. Não adianta só ter o nome. Não adianta só ter o nome que ele tem no mercado. Ele precisa fazer parte dessas situações todas para ele gerar aquilo que nós chamamos de networking. O networking, gente, não é só dar o cartão. O cartão, ele é até algo hoje pouco usado. É preciso, é sempre importante você ter um cartão. Mas o networking, ele é feito pelo que nós chamamos, dentro da programação neurolinguística, por exemplo, do rapport. Aquela conexão com a pessoa. A pessoa se conecta a você, ela lembra de você. Ela fala, pô, se aquele advogado me deu aquela dica naquele casamento que eu lá estava, naquele treinamento que ele deu lá dentro do sindicato, ele ofereceu um curso, por exemplo, agora, Renato tem viajado cidades falando da reforma trabalhista. Eu tenho certeza que dentro dessas palestras que ele tem dado, profissionais que ele atuam podem fazer brilhantes parcerias com o escritório de advocacia dele. Por quê? Renato é uma pessoa renomada. A assinatura do Renato, o peso que ele conseguiu durante esse período todo dentro do mercado, faz com que esses profissionais se aliem a ele nesse e eles consigam um resultado bastante efetivo dentro do escritório de advocacia. Então, frequentar reuniões, sindicatos, dar aulas, ter um blog ativo é muito importante. Eu trago até aqui para vocês na nossa tela, gente, as vantagens de ter um blog. É muito importante que você, advogado, dentro do seu escritório de advocacia, você escreva, e escreva sempre. Escrevendo conteúdo de muita qualidade para aqueles que vão ser os seus clientes. Não fiquem escrevendo para advogados e para estagiários, não são eles que vão sustentar, manutenir o seu escritório de advocacia. E olha aqui as vantagens de se ter um blog. Você centraliza a produção do seu conteúdo, levando mais visitantes para o seu site do escritório, você gera mais autoridade para sua marca jurídica, você melhora o seu SEO, né, o CEO, como você quiser falar, e aí você é encontrado no Google por seus clientes. Essa semana mesmo, Emiliano, me ligou um cara pro meu telefone celular e ele falou assim, Cristiano, eu sou seu colega da FGV. Aí eu falei... Ele começou a conversa assim, ele ligou para o meu telefone, eu nem sei como ele conseguiu o meu telefone, provavelmente deve ter sido dentro da fundação, mas ele falou assim, Cristiano, olha só, a minha família tem diversos imóveis em Florianópolis, eu sou do Rio, mas a minha família tem diversos imóveis em Florianópolis. Eu li um artigo seu do Airbnb versus locações. Eu sou advogado de diversos condomínios no Rio de Janeiro e eu estou tendo muitos problemas nos condomínios que eu advogo para as pessoas que alugam os apartamentos no Airbnb. Por quê? Porque uma frequência de pessoas entra e sai dentro dos apartamentos e isso fere a segurança jurídica do prédio. Imagina você que é um pai, uma mãe, seu filho desce sozinho para a piscina, desce sozinho para o parquinho e tem um cara que vai lá, por exemplo, aluga o apartamento, ele começa a ver qual é o sistema daquele prédio, quantas crianças brincam, ele pode praticar ali um sequestro de uma criança, por exemplo, ele pode praticar um abuso contra uma criança. Nós, infelizmente, vivemos num local com muita violência. Então, nesses condomínios que eu advogo, está se proibindo a prática dessa locação pelo Airbnb. E ele chegou para mim desesperado. Ele, Cristiano, eu vivo dessas locações. Qual é a defesa que eu vou? Porque o seu artigo é totalmente contrário. Ou seja, um conteúdo de qualidade que eu gerei dentro do meu blog, que está dentro do meu escritório de advocacia, e a pessoa chegou até mim, ou seja, um futuro cliente. Isso significa dizer que você escrever, mesmo que você esteja aqui conosco e seja um estagiário, você pode já começar a escrever desde o seu estágio, não há nenhum problema. Eu até cito a Mariana Gonçalves, do Minutos Direito, não sei se todos vocês conhecem. A Mariana foi minha aluna aqui no SES, e ela tem um blog de direito imobiliário. Hoje, uma advogada que tem muita autoridade na área de direito imobiliário, mas ela escrevia desde que ela estava na faculdade, ou seja, ela foi ganhando a autoridade dentro do mercado de advocacia. O que o Renato falou muito bem. Cris, eu sou conhecido como agora ex-membro do Ministério Público, professor, mas terei que ser conhecido como o quê? Como advogado. E para isso ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que gerar muito conteúdo para atrair clientes. Voltando aqui na tela... Só te interromper. Fala.
Então, só complementando o que o Cris falou, se você... Por isso que quando a gente passa os slides, avalie as informações. Se você pensar, centralize a produção do seu conteúdo. O conteúdo é rei do que você fala nas redes sociais e fala também no mundo físico. E aí eu vou aliar esse teu exemplo quando esse potencial cliente entrou em contato com o Cris. Advogado disponível valoriza sempre a marca jurídica do seu escritório. Então, se você aliar o teu conteúdo, que é quem domina o que você vai entregar para as pessoas, para os seus potenciais clientes, e a disponibilidade do advogado. Você não precisa estar disponível naquele momento, aquela hora, mas se você der a atenção necessária para aquela pessoa, você é capaz de se conectar. Lembra que você não sobrevive se não tiverem as pessoas. Só esse parênteses rapidamente. É muito importante que o Emiliano falou. falou aqui, você está disponível para o seu cliente, porque a advocacia, a grande maioria das faculdades treinam os advogados para seguir o código. E se você for seguir o código, por exemplo, de processo civil, você vai ter um primeiro atendimento e depois você vai só encontrar o teu cliente provavelmente na audiência. Qual conexão você gera com o seu cliente? Qual conexão? É tão importante, o cliente se sente tão bem abraçado, que quando ele volta no seu escritório, ele te contou uma história na reunião, você faz essa anotação, é importante você fazer a anotação, de repente ele contou algum problema de saúde, que a esposa, o marido, a mãe, a avó dele estava passando, e na próxima consulta você pergunta, pô, como é que está lá tua mãe, como que está tua avó? Ou seja, ele se sente importante. É a empatia. É empatia, é aquela situação que o robô na inteligência artificial, ele não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir fazer. Tá? O robô ajuda em muitas coisas, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, ajuda em muitas coisas. Renato, você quer falar alguma coisa, amigo? Você está aí olhando para a gente, eu estou doido para que você fale aqui um pouquinho também com a gente, compartilhe o seu conhecimento. As pessoas estão perguntando, né, em qual área que eu vou atuar, que eu vou trabalhar. Gente, a minha vida hoje 100% é o SES. Então, claro que desses 100% eu quero destinar um percentual para trabalhar no meu escritório de advocacia. Tanto é que eu aluguei no mesmo prédio ainda onde o Sobral e o Emiliano estão. No 11º andar vai funcionar meu escritório. E claro que eu não tenho nem tempo, nem eu acho que eu seja mais interessante a advocacia de massa. Então, eu não estou interessado num contencioso gigante, num escritório repleto de clientes. Não é essa a minha ideia. Minha ideia é trabalhar com o direito do trabalho, principalmente na parte consultiva de pareceres, defender alguns grandes clientes, sustentação oral, ações que envolvam ação civil pública com indenizações milionárias, eu posso atuar, porque afinal de 16 anos eu trabalhei no Ministério Público, negociação, mediação, arbitragem, tudo isso foi o que eu fiz a minha vida toda como procurador, e é onde eu quero atuar. Né? Não contencioso de massa não vai ser a minha praia. Mas voltando aí, veja como a conexão é importante. Eu estava no shopping sábado, né, lá no shopping JK Iguatemi, e aí estacionei meu carro, quando eu saí do carro, vinha passando um carro, o cara parou, abriu o vidro, Renato! Era um amigo meu desde 2007, lá de Recife. Esse amigo meu foi para Nova York, se especializou em direito ambiental, montou um grande escritório em São Paulo, está com grandes clientes. Eu revi o cara, falei, vamos almoçar e tudo, eu saí do Ministério Público, estou advogando. Bom, fizemos a conexão, isso foi no sábado, hoje já almoçamos. Né? Ele não faz a área trabalhista, ele só faz a área ambiental para grandes clientes, grandes mesmo. E ele já pediu para eu ir num grande cliente dele, né, dar uma palestra sobre a reforma trabalhista e os impactos na empresa para esse grande cliente. Então, veja, de um encontro no estacionamento, gerou um almoço, que já vai gerar uma palestra, que já vai gerar uma grande parceria, que ele não faz e eu faço, e, claro, não é contencioso de massa, só as ações de grande interesse. Então, por isso a importância de você não perder a oportunidade de se conectar e de você mostrar. Se eu não tivesse falado para ele que eu estava advogando, ele falou, Renato, tudo bem? Tudo bem? Tchau. Então, você não pode perder a oportunidade, né, de se expor, de mostrar o seu trabalho. Não é isso, Sobral? É isso aí. E voltando então aqui com relação às vantagens do blog, a gente
bota lá na tela, tá aqui, ó. O blog é um grande diferencial que atrai os melhores parceiros até você. Você tem muita parceria em razão do blog. O blog gera estatísticas que vão te ensinar mais sobre as necessidades dos seus clientes. Isso aqui é muito importante. Eu acho bem legal. Quando eu escrevo, eu vejo quais são os tópicos que estão sendo mais lidos. E aí, o que eu faço? Invisto naqueles tópicos. Escrevo mais um pouco sobre aqueles tópicos. Então, o blog, ele me dá estatística, ele me dá, olha, o pessoal está lendo mais isso. Você está atraindo mais clientes. Às vezes eu pergunto, vem cá, você chegou até o escritório por quê? Ah, eu li um artigo seu no blog. Ou seja, está dando resultado. É algo que está me gerando cliente. Volta aqui na tela, ó. Você pode transformar seus visitantes em assinantes e se relacionar com eles via e-mail marketing. O Emiliano faz isso muito bem. Eu vejo que a pessoa entra na página dele, deixa lá o e-mail dele, o que a gente chama são as leads, são os clientes, ou seja, todo curso que o Emiliano vai dar, ele avisa para todo mundo, olha, ou um vídeo novo que o Emiliano lança no YouTube, ele já avisa. Ou seja, a pessoa ingressa no blog, no site dele, deixa as informações e ele mantém essa conexão sempre com o cliente e o futuro cliente dele. Olha, você pode criar aí na tela, você pode criar conteúdo para educar os seus clientes sobre seus serviços, promover conteúdo de qualidade, é o melhor marketing que pode ser feito dentro da internet. Ou seja, uma síntese, quando uma banca tende a atender o mercado como um todo, será desafiador alcançar êxito nessa operação jurídica. Então, é preciso que você tenha uma advocacia especializada. E aí, sim, você é um especialista naquela área e se une a outras áreas. Isso é muito importante. Como o Emiliano falou, eu sou um cara, o nome do escritório leva o meu nome, mas eu tenho outros advogados ali. Eu tenho um rapaz que trabalha na área administrativa, outro na tributária, outro na parte ambiental, mas o nome, a torre do escritório, é o Emiliano. E ele tem outras torres para que ele construa um castelo dentro do escritório de advocacia dele. Aqui, Emiliano, a gente vai bater um papo sobre algo que você já comentou aqui, que é o chamado ciclo AIP. Vocês estão vendo bem aí? Dá um joinha aí para a gente, tá? Olha só, beleza, o ciclo AIP. O que significa o ciclo AIP? Esse é outro tema dentro... Oi? Não esquece também de vamos tentar interagir com a galera e deixar a galera também falar. Tá, claro, com toda certeza. É muito importante essa aula, o gostoso disso é essa troca, que a gente ensina, mas também aprende com a galera aí. Beleza, a gente está sempre aprendendo. Queria passar aqui com eles para ter noção do que é esse ciclo AIP. Dentro de uma fórmula, que eu falo aqui, a fórmula a gente primeiro falou aqui de você ter um foco no seu escritório. Foco mais segmentos, não é? Então você tem lá a advocacia do direito civil e você tem diversos segmentos aqui. Mas somando a isso, a gente tem o ciclo AIP. Eu aplico muito dentro do meu escritório de advocacia isso, Emiliano. Por quê? O que significa esse ciclo AIP? Quais são os seus clientes ativos, os inativos e o que estão em prospecção? E aí eu te pergunto, Emiliano, o que você pode oferecer de novo para os seus clientes? Porque você tem pessoas que já passaram no seu escritório de advocacia e se você não mantém o contato com eles, se tornam clientes inativos. O que você faz para ter essa movimentação no escritório? Olha, isso é muito importante e aí tudo vai pela conexão. Então, por exemplo, a gente advoga em direito empresarial e a gente advoga por um sindicato. Então, só que o sindicato é ramificado. Então, tem outros escritórios que atuam em outras áreas. Então, o que a gente sempre faz quando a gente vai para as reuniões de assembleia? A gente sempre se coloca à disposição para que a gente pegue outras áreas que outros escritórios já atendem. Por quê? Pensando no seguinte sentido, já que você paga X para o nosso escritório atender essa sua área específica, por exemplo, da execução de cobrança, por que você não nos contrata para também a área tributária? Por que você não alia o nosso escritório junto com essa área que você já nos paga os honorários? Por quê? E isso é uma construção, é o que eu gosto de dizer. A advocacia não é corrida de 100 metros rasos, é uma maratona, ela é árdua, ela é difícil. Então você tem que todos os dias buscar uma forma daquele cliente que já é ativo, permanecer ativo e trazer sempre coisas novas. E os inativos, o que eu gosto de fazer, sempre, de tempos em tempos, eu
entre em contato, quer seja pelo WhatsApp, quer seja por um e-mail, para saber como ele está. E aí, ou seja, o advogado se preocupou comigo. Então, se o meu advogado se preocupou comigo, quando for o meu problema jurídico, ele vai dar toda a atenção, todo o cuidado, todo o carinho. Então, você tem que manter sempre os seus ativos mais valiosos, tanto o seu cliente ativo, o inativo e em prospecção. Então, ou seja, você tem que buscar sempre mecanismos para manter a sua base jurídica com pessoas. Que bacana, tá vendo, gente? Então, olha aqui na tela rapidinho a fórmula que eu falei, ó. Expertise, segmentos e o ciclo AIP. Clientes ativos, inativos e em prospecção. Olha, gente, eu vi aqui no canto, a Gabi tá aí. Gabi, cadê você? Gabi do Jurídico Imobiliário. Ela apareceu ali na tela, eu vi que ela tá por aí. Olha lá, chegou, voltou aí, gente. Lembra que eu tinha falado de um artigo que eu publiquei, um texto que a gente publicou? Gabi, abre seu áudio para falar um pouquinho com a galera. Depois eu vou abrir um áudio para todo mundo aí que quiser falar, tá? Para bater um papo com a gente. Também a gente está falando aqui sem parar. E o gostoso, como o Renato falou, é que todo mundo se conecte. Renato, essa é a Gabi. Gabi é da Bahia, né, Gabi? Fala aqui com a gente. Gabi atuou como advogada durante anos. Você sabe liberar o áudio aí, Gabi? Abriu. Beleza, conseguiu. Gabi, fala com a galera aí. A gente está aqui na nossa aula interativa. Renato está aqui conosco, Emiliano, E eu publiquei um texto ontem seu, que eu achei um texto perfeito para ser publicado. E por que você resolveu escrever aquele texto, que para mim é uma grande realidade da advocacia? Fala de onde que você é, quanto tempo você atua, quanto tempo você está formada, o que você faz hoje? Perfeito, então, boa noite. Quero agradecer imensamente. Gente, eu estava na academia, desculpa. Quero agradecer. Bacana disso. Eu estou vendo até gente sem blusa aqui, né? Vamos botar uma blusa aí, galera, ó. Então, eu estava na academia, mas assim, eu quero primeiro explicar. Eu sou Gabriela Pereira, sou responsável pelas redes sociais do Seu Jurídico Imobiliário. Advoguei aqui em Salvador. Hoje eu sou professora, colunista jurídica de rádio e de TV. E eu concluí, na verdade, eu encerrei, tive que cancelar minha OAB há 2 meses por ter sido aprovada em um concurso público. Então, hoje eu sou tabeliã e registradora. Queria saber. Eu tinha falado, eu sabia dúvida. Que você trabalhava no cartório. A Gabi é tabeliã, então, tá? Então, ganhando rios de dinheiro. Vamos deixar bem claro isso aí, né? Brincando, Gabi. Vamos lá. Solta aí, fala um pouquinho, então, pra gente. Por que você resolveu escrever, né, aquele artigo, aquele texto que ontem eu publiquei e foi um bafafá nas minhas redes sociais. Teve muita gente me batendo com aquele texto também. Eu apanhei bastante também. Eu apanhei bastante também, Cristiano. Agora, sim, o que eu achei interessante é que as pessoas que me bateram porque leram meu texto, eu percebi que eles tiveram, na verdade, uma interpretação do texto de forma equivocada. Eu escrevi aquele texto porque eu vim de colégio público, eu entrei na faculdade através do ProUni, eu passei na OAB antes de me formar, eu fui muito bem sucedida enquanto advogada. Hoje eu dou aula em uma das maiores faculdades aqui da Bahia, que é a Universidade Católica, e eu fui muito bem, por ter sido muito bem sucedida enquanto advogada e saber que não é fácil, eu só queria, na verdade, exteriorizar que é difícil, mas com dedicação e disciplina é possível. Beleza, ótimo. Boa colocação da Gabi. E a Gabi falou de uma realidade que é vendida hoje pelas redes sociais, que não é a realidade da advocacia, né, Gabi? Perfeito, é isso mesmo. Eu estou vendo muitos recém-formados, né? Eu sou recém-formada também, porque eu só tenho uns 7 anos e meio que eu concluí a minha faculdade e eu advoguei por 7 anos e pouco. Então, assim, me considero recém-formada. Mas o que eu comecei a verificar é que pessoas estão vendendo a advocacia sem sequer advogar. Então, nós temos uma excelente ferramenta de pesquisa, que é a internet. Então, se você está comprando curso de pessoas que não advogam, se você está duvidando do que a pessoa está te vendendo, é só dar um Google, colocar o nome da pessoa. Você vai saber quantos processos ela atuou, de que forma que ela atuou. E eu quero agradecer muito, tanto o Cristiano quanto o Ladi, exatamente porque eu sei que vocês vendem a advocacia como ela é. Professor Renato Saraiva, eu tirei 10 na segunda fase da OAB há quase 8 anos, porque eu fui sua aluna aqui em Salvador, viu? Então, meu objetivo, na verdade, era mostrar que a advocacia bem-sucedida, a advocacia de sucesso, ela é possível, mas ela não é fácil. Não é com imediatismo que ninguém vai conseguir nada. Perfeito, bom, muito bom. Eu queria chamar o Marlon. O Marlon quer bater um papo com a gente. Cadê o Marlon? Marlon tá por aí? Cadê Marlon? Marlon, abre o microfone aí, Marlon. Já tá aberto ele? Cadê ele? Eu não tô vendo o Marlon. Onde que o Marlon tá? Marlon, fala aí um pouquinho.
Tem um áudio aí aberto, mas eu não sei se é dele. Abriu? Vai, Marlon, pode falar. Solta aí. Gente, Sua... boa noite, eu sou o Marlon Oliveira, sou aqui de Santarém do Pará. Um prazer estar aqui com todos vocês. Quero compartilhar com vocês algumas dúvidas e esclarecer alguns pontos também. Eu queria ver o Marlon, a gente não está conseguindo vê-lo, né? Cadê o Marlon? Cadê o Marlon? Marlon, a gente está procurando você, porque Você aqui. as telas estão muito cheias, tem muita gente na nossa aula aqui, a gente está procurando você aí. Aqui o Marlon. Achamos o Marlon? Ô, Marlon, achamos. Vamos botar o Marlon em tela cheia. Marlon, repete de novo de onde você é, por favor. Quanto tempo você está formado? Conta um pouco aí da sua história pra gente. Eu sou o Marlon Oliveira, eu me formei em dezembro do ano passado e, graças a Deus, já concluí a faculdade com a OAB na mão, graças ao Renato Saraiva também, que fiz o curso junto com vocês. Fiz condicional aí com a professora Flávia Bahia e sou imensamente grato por toda essa equipe aí que nos ajuda de uma maneira sobrenatural, eu diria, para essa conquista. E quando foi em fevereiro deste ano, eu recebi minha carteira, né, da OAB. E há 7 meses estou atuando no escritório de advocacia aqui na minha cidade. A dúvida que eu gostaria de tirar e até pedir uma orientação de vocês, já que tem aí bastante tempo, né, de caminhada, de trilha na advocacia, é o seguinte. Assim que eu recebi minha carteira da OAB, eu fui aprovado no curso de gestão pública na Federal aqui do estado do Pará. E aí eu hesitei, de alguma forma, de fazer o curso. Só que a equipe de advogados que trabalham aqui no escritório que eu atuo, eles me incentivaram bastante, porque pela grade de gestão pública, ele é um bacharelado que está muito alinhado, digamos, atrelado ao direito. Porque lá nós vamos ver o direito administrativo, o direito tributário, enfim, a gente vai ver a gestão pública. No caso, eles pediram para mim encarar a graduação como se fosse uma especialização no sentido bem macro, bem mais estendido, que vocês não entendem, não entendem? Porque eu também já comecei a fazer uma especialização, que é uma especialização em direito material e processual civil. Mas como a especialização só é 1 ano e meio, tem aquela flexibilidade de horários e tudo mais, eu quis também abraçar essa causa da gestão pública. Então, a minha colocação é a seguinte: se eu estou no caminho certo de estar fazendo essa graduação ou não, como é que vocês veem essa questão do jovem recém-formado, de um jovem recém-formado, advogando há 7 meses e já está em uma outra graduação? Essa é a minha colocação. Desde já agradeço. Eu vejo que você está no caminho totalmente correto. Você ainda mantém o foco. E você deixou algo bem claro na sua fala. A sua nova graduação, o seu novo estudo também tem a ver com o direito. Então, de uma certa forma, você não está fugindo do seu foco. O muito difícil é quando realmente você está advogando, e aí, por exemplo, eu vou dizer por mim, tá? Quando eu saí da faculdade de Direito, eu saí um pouco perdido. Eu me formei no ano de 2001, muito jovem, e eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, eu sempre falo isso. Eu era um analfabeto em Direito, porque eu saí de uma faculdade em que não me deu nenhuma base, e eu fui fazer gastronomia, ou seja, você vê, o meu foco totalmente era diverso. Eu estava no mundo do direito, mas eu fui fazer gastronomia. Então, aí você vê, eu estava perdido. Se você falasse para mim, Cristiano, eu estou fazendo direito, mas agora eu resolvi fazer educação física. Aí eu falei, realmente, Marlon, você está perdido. Mas você não está. Você está ainda dentro, de uma certa forma, dentro do direito. Você está trabalhando dentro de uma faculdade de gestão e algo muito importante dentro de escritórios de advocacia é a gestão. Dentro da nossa faculdade, da nossa formação, não tivemos gestão. E isso é fundamental em escritórios de advocacia. Então, eu digo que você está no caminho correto, sim, está no caminho correto. O que você acha, Emiliano? Olha, conhecimento nunca é demais. Se o conhecimento custa caro, imagina a ignorância, então siga em frente. Isso vai te gerar alguns problemas que, em minha opinião, são positivos. Primeiro, isso vai te dar possibilidades de explorar outro tema
no ramo jurídico, que você pode vir a se identificar com a gestão. Então, no curso do teu caminhar, você pode ser que mude. Isso acontece muito na prática. E com o tempo, você vai saber se a gestão é para você ou se você quer mais ir para a parte técnica da militância. Eu, por exemplo, Emiliano, sempre que posso, me permito aprender conteúdos novos que tenham relação com o direito, que aí eu acho que a gestão tem tudo a ver com a nossa profissão. E com o passar do tempo, eu, Emiliano, fui desenvolvendo outras habilidades que antes eu não tinha. Hoje eu, Emiliano, prefiro dar palestra, fazer audiência, sustentação oral, porque é uma habilidade que naturalmente foi me desenvolvendo pelas aulas que eu já tive a oportunidade de dar lá em Brasília, pelas inúmeras audiências que eu já tive a oportunidade de fazer. E, de repente, a gestão pode ser um aliado à sua profissão de advogado. Então, faça, vai dar muito trabalho, porque o teu tempo vai ficar cada vez mais curto, mas, meu amigo, gestão te dá uma visão de escritório fenomenal. Renato? Diga. Brenda, a primeira avisa a Brenda aí para quando os colegas forem falar, ela aumentar o som lá na mesa. Eu também sou técnico, entendeu? Eu faço de tudo. Eu sou cameraman, eu sou técnico, eu sou advogado, eu sou tudo. Então, Brenda, fica atento aí. Outra coisa, gente. Preocupado com isso, com essa questão de gestão de escritório, nós, no início do próximo ano, através da parceria do seufuturo.com com a Faculdade SES, sob a coordenação de Cristiano Dupré, nós vamos montar uma pós-graduação especializada para gestão de escritórios de advocacia e marketing jurídico. Então, vem aí no próximo ano uma pós-graduação voltada para o advogado, justamente tratando desse tempo de gestão do escritório de advocacia e marketing jurídico. E a novidade aí, a coordenadora vai ser Cristiano Dupré, a parceria do seufuturo.com com a Faculdade SES. Não é isso, Sobral? Isso mesmo, isso mesmo. Seu futuro está caminhando justamente para aproveitar todas essas situações e ajudar vocês a crescer cada vez mais na carreira. O Wallace quer bater um papo também conosco. Cadê o Wallace aí? Ele já pediu para falar que o Wallace está na área. Wallace, abre teu áudio aí. O que você tem para falar para a gente? O Wallace está ali, ó. Wallace, de onde você é? Boa noite, estão ouvindo? Estamos ouvindo bem. De onde você é? Quanto tempo você está formado? Eu sou de Aracaju, Sergipe. Conheço a Letícia aí também. Da terra de Letícia? Exatamente. Estou formado desde 2015. Estou com 2 anos de advocacia. Então, queria aproveitar, até pegando um gancho do que o Marlon falou sobre caminho e sobre o que os professores estavam falando em relação à especialização, tanto de área quanto de nicho, né? Estão ouvindo? Opa, acertou aí? Posso? Vamos. Então, sobre especialização, tanto de área quanto de nicho, né? E aproveitando o gancho que o Marlon deixou aí em relação ao caminho. Eu tenho, esse ano, consumido também muito conteúdo em relação a empreendedorismo, em relação à motivação também, em relação à gestão da advocacia. Só que, mesmo tendo essa noção já da questão da especialização, do nicho, às vezes, eu tenho certeza até que é uma dúvida de outros jovens advogados também, porque não é simples, não é fácil logo no início a gente conseguir fazer essa especialização, né? Principalmente se você tem que, de alguma forma, já conseguir o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro. Não é fácil você fazer essa especialização, especializar o nicho, inclusive a depender do lugar que você está atuando, né? como advogado, da sua cidade, do seu local. E aí fica um pouco, para algumas pessoas, aquela angústia, né? Eu entendo, tem que ter um nicho, mas eu não consigo isso agora ainda. E do mesmo jeito que a gente falou aí de ilusões, mesmo isso não sendo uma ilusão, é algo que pode frustrar algumas pessoas
E, claro, outras vão se motivar ainda mais para buscar isso, que hoje em dia está sendo o meu caso, por exemplo. Então, eu queria que vocês, se pudessem falar um pouco sobre essa questão, essa dificuldade. É um pouco do gancho do que o Marlon falou do caminho, né? Eu, por exemplo, já tenho uma pós-graduação em Direito Penal, mas estou muito mais especializado na área trabalhista por conta da clientela. E ainda, na verdade, estou buscando uma outra forma de especialização. Hoje eu estou fazendo um curso que trata de direitos das startups, direito digital, compliance, gestão de riscos. E como eu tenho só 2 anos de advocacia, eu sinto que eu preciso, pelo menos, experimentar um pouquinho mais, né? E não me deixar ficar angustiado com essa questão do nicho, da especialização. Claro, sem perder tempo demais e não decidir, né, pelo menos daqui a 1 ano, 2 anos, aonde eu vou querer estar. Olha, eu queria, se possível, que comentasse um pouquinho disso. Perfeito. A sua colocação foi o que eu falei lá no início. É comum em cidades menores haver essa angústia de você querer logo um resultado. A advocacia, como a Gabi há pouco tempo falou, não é uma questão de resultado imediato. Pode existir, foi o que eu falei, o impossível, ele não existe. Você pode ter uma sorte no mercado, conseguir um bom cliente, já conseguir resultados financeiros imediatos. Mas foi o que eu falei, procura focar e ter segmentos. Não adianta você ficar atirando para todos os lados, porque assim você não consegue segmentar a sua banca e você não consegue criar valor e crescer dentro da sua área. Porque você acaba fazendo um pouco de tudo e você não fica conhecido em nada. Você tem que ser um cara naquele assunto, e aí sim, se une a outras pessoas para de repente você não perder a oportunidade, mas você ficar fazendo tudo, eu, Cristiano, entendo ser um erro de estratégia no escritório de advocacia, porque você tem a estratégia que é o seu foco central, foca nisso, foi o que eu te falei, você vai trabalhar durante 1 ano, 2 anos, a não ser que você tenha uma sorte no meio do caminho para te fazer financeiramente feliz, e às vezes, é que eu sempre falo isso, você ter um resultado financeiro imediato não significa que você está tendo um sucesso financeiro naquela situação. Foi uma questão de sorte. Mas a advocacia ela é construída aos poucos. O castelo não é construído de uma hora para outra. Você vai colocando tijolo por tijolo ali para construir. Então, assim, sei que você está na busca, você está no caminho certo, você não está deixando de estudar, você aí, conhecimento não é barato, não é isso, né? Conhecimento, você falou aquela frase que é clássica, a ignorância que se o conhecimento custa caro, imagina a ignorância. Conhecimento custa caro, imagina a ignorância. Então, é verdade, você está aí buscando, realmente você falou, Cristiano, a questão financeira às vezes nos impede, a gente quer mais, a gente quer estudar mais, isso é um fato também, mas não é de uma hora para outra. O que a Gabi colocou muito bem aí naquele artigo dela foi que as pessoas estão vendendo uma imagem que não é uma imagem real. Foi o que ela falou, coloque no Google quantos processos a pessoa tem. Às vezes ela até advoga ela trabalha numa advocacia consultiva, o que é muito difícil no início de uma profissão. Consultora de quê se ela não é autoridade? Entendeu? Isso seria no caso do Renato, que tem pouco tempo de advocacia, mas ele vem de anos e anos e anos na carreira jurídica, aí é diferente. Aí você pode ver o Renato dando pareceres, como ele falou. Agora, uma pessoa recém-formada já fazendo isso, eu acho difícil. Você está no caminho certo, demora, não é rápido, tá? Não é rápido. Dentro do próprio Advocacia Sem Fronteiras, a Rita está aí, a Letícia está aí, a gente ensina ferramentas para que a pessoa tenha a dor dela reduzida. É o que eu falo, se eu tenho 16 anos e eu te falo, a minha advocacia começou a ter uma projeção com 6, 7 anos de formado. Eu não comecei a ter sucesso na advocacia com 2, 3 anos de formado. 2, 3 anos de formado. Não, eu comecei lá, eu me formei em 2001, em 2007 que começou a advocacia dar resultado para mim. Então, o que a gente faz no Advocacia Sem Fronteiras? Eu deixo bem claro, isso é uma transparência que eu falo aqui para todos, eu não estou deixando isso de uma forma mentirosa ou que não seja transparente, não é meu perfil, para quem me conhece, até no mundo das redes sociais, é deixar bem claro que é um caminho cheio de pedras, é um caminho desafiador, não é impossível, mas leva tempo. O que a gente faz é apresentar ferramentas que não aprendemos em nenhum lugar, para diminuir seu tempo de alcance na advocacia. Então, por exemplo, eu nunca imaginei aplicar programação neurolinguística na advocacia. Nunca.
Nunca imaginei aplicar o coaching na advocacia. Nunca. Mas as ferramentas foram apresentadas aos poucos para mim e eu comecei a observar resultados. Eu nunca imaginei aplicar métodos que o Disney aplicava dentro dos parques dele, dentro do meu escritório de advocacia. Nunca imaginei nisso, nessa situação. Então, o tempo vai te dando essa experiência. Você concorda comigo, Emiliano? Vamos lá. Pegando esse gancho aí, para você aprender a advogar, somente advogando, não tem jeito, é sola de sapato mesmo, é você literalmente fazer a tua prospecção, não tem jeito, o cliente não bate na sua porta, e tem uma frase que eu gosto, comece pequeno, a gente tem que construir o nosso escritório todos os dias. O grande já foi pequeno. Comece pequeno, pense e sonhe grande, caminha rápido e com passos lentos. E o caminhar rápido é o seguinte, é você fazer todos os dias algo para que o seu escritório cresça. A passos lentos por quê? Porque a advocacia é uma maratona, ela demora, ela é difícil, ela é árdua. Então, quando você fica perdido com várias áreas de atuação, eu, Emiliano, como é que eu fui? Fui testando, testo, deu certo, injeto gasolina, piso no acelerador. Testo, não gostei. Quando eu comecei lá, eu advoguei até para criminal, para você ter uma ideia. Eu falei, não, criminal não é para mim, o que eu estou fazendo aqui? Estou fora. Mas assim, ó, a Letícia gosta, mas eu não gosto. Mas assim, eu precisava testar o que eu, o Emiliano, tinha uma maior habilidade e facilidade para poder continuar. Então eu testei e falei, não, criminal não é para mim. Aí também advoguei um pouco em trabalhista, falei, não, trabalhista também não é para mim. E aí você vai lapidando. E com o tempo, e aí é o que eu falo, quando você troca muita ideia, então peça sempre ajuda. Eu vou te dar uma sugestão de leitura, anote aí, é o livro do Hipercrescimento. É excelente. Hipercrescimento do Ian Ross. Excelente. Hipercrescimento. O nome dele é AARON, Hipercrescimento, é o livro que eu estou lendo, excelente. E ele falou uma passagem que para mim marcou. Sempre que você puder, peça ajuda para as pessoas, não que são melhores do que você, mas que são mais experientes. Elas podem dar o ativo delas mais valioso, que é o tempo, para te passar um conhecimento. Aprendi muito com o Cristiano. Por quê? Ele é melhor do que eu? Não. Porque ele já está na estrada há mais tempo. Então ele encurta o meu caminho. Emiliano, você está indo pelo caminho A? Testa o caminho B. Pode funcionar? Pode. Levei tempo, ganhei. Isso faz com que a gente se conecte. Então, está no caminho certo, continua. E nada melhor do que você advogar para você ficar cada vez melhor. Que a repetição é a mãe da excelência. E em razão, olha lá, o Renato está mostrando o livro, olha lá, Renato, vou botar na tela. Ó. Pô, tá lendo aí. Você é um cara antenado, hein? Tá bem, gostei, hein? Hashtag tamo junto. Sempre, amigo. Olha lá, o hipercrescimento. Boa, aí, ó. aí. Nunca foi tão fácil crescer. Eu li esse livro, Renato, no início eu li esse livro, foi em novembro do ano passado, quando a Maricota entrou. Muitas pessoas sabem que eu tenho uma filha especial e que ficou muito tempo no hospital. O Renato é padrinho da minha filhota, daquela gostosura, né? E quem me acompanha também, eu sempre cito a Advocacia Sem Fronteiras, porque eu sou apaixonado pela Advocacia Sem Fronteiras. É um filho meu, do Renato e da Dupré, não é? Mas eu sempre estou citando. E quando eu li esse livro, em novembro, Renato, eu falei assim, cara, a questão da ajuda, sabe, Emiliano? Não adianta só montar um treinamento online se eu não der uma assessoria para esses meus alunos. Então, a gente criou o grupo no WhatsApp. Tá aí a Rita, tá aí a Letícia. Letícia pode falar um pouquinho. Lá a gente até tira dúvida de como que o cartão da pessoa tá, né, Letícia? Posta a foto da porta do escritório, posta a foto do cartão, como ficou a papelaria do escritório, porque sempre existe uma dúvida. Será que esse meu cartão ele está apresentando o formato correto? Será que é isso que tem que ter no cartão? E todo mundo fala um pouquinho, né, Letícia? Daqui a pouco eu vou passar para quem? Para a palavra? Não, mas o que perguntou se da questão da necessário do dinheiro é o Isaac? Era Isaac? Não. Gabriela Macedo? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Letícia, essas dúvidas pintam sempre lá no nosso grupo secreto do WhatsApp, não é? Tem que liberar o áudio aí, Letícia.
Letícia Tá Walsh. ok agora? Tá ok. Sempre, com certeza. O nosso grupo, a gente troca ideias diariamente, as pessoas interagem muito, e assim, as dúvidas surgem desde o cartão até uma frase para colocar em um post, qual vai ser o nosso próximo encontro. Então, realmente, eu acredito que esse grupo veio para somar, né? Quem não faz parte da Advocacia Sem Fronteiras está perdendo tempo, tem que se atualizar, né? Correr para o Conacef, não sei se já está disponível, acho que já, né, Cristiano? Não sei, não sei não. Eu daqui a pouco eu vou falar isso com eles. Mas o que a Letícia colocou aí, essas palavras, eu tirei um pouco desse livro. O Hipercrescimento, ele é um livro que realmente trouxe um grande impacto na minha vida. Excelente dica de Renata, excelente dica de Emiliano. Foi criar o grupo no WhatsApp para ajudar essas pessoas. Peça ajuda. Peça ajuda. E outra coisa, as pessoas falam assim, eu não vou dar ajuda porque ele é meu concorrente. Muitas pessoas pensam dessa forma, ele é meu concorrente, eu não vou dar ajuda. Não é bem assim não, tá, pessoal? Não é bem assim não. Bom, um slide que eu ia colocar, você ia falar, Letícia? Fala rapidinho aí, vai abrir para os outros. Então, eu acho que a grande diferença, não só da Jovem Advocacia, mas desse projeto, é que a gente está aqui para um somar com o outro. Nós não vemos o outro como concorrente. A gente acha, na verdade, que ajudando o outro a parar as arestas, a gente cresce junto. E eu acho que eu me senti, não só eu, como o grupo todo, com certeza, muito acolhida por ter você como exemplo, o Emiliano, o Renato, a Cris, todos como exemplos que estão passando conhecimento para a gente e hoje a gente naturalmente já passa conhecimento para os demais. Então, eu acho que é uma rede, né, que a gente fez de coisas positivas e que, como a gente sempre diz, quando a gente dá o positivo, a gente recebe em dobro. E além do Advocacia ser sem fronteiras, aqui a gente faz também um papel de ajuda mútua. Eu acho que isso eu tenho que frisar, porque é um sentimento que desde o Conacef eu venho sentindo, que é realmente a parceria, não de conhecimento, mas de ajuda, de um suporte com outro, uma palavra amiga, motivacional. E eu acho que isso é indispensável nessa nova era da advocacia. Fabrícia está colocando aí um comentário abaixo. É uma advocacia colaborativa. É verdade, isso eu vejo lá dentro da Advocacia Sem Fronteiras. Mas a Gabriela Macedo, cadê a Gabriela Macedo? Ela está aí, cadê a Gabriela Macedo? Oi, Gabi, tudo bem? Tudo Gabi, bom? Uma pergunta. Gabi, de onde você é, Gabi? Sou de Salvador, aqui na Bahia. Tenho 6 anos de formada e eu atuo há mais ou menos 9 anos, desde a época do estágio, na parte de direito corporativo. Então, eu trabalho 100% com gestão, além de advogar também. Eu lido diretamente com grandes escritórios e tudo, e eu percebo, por esse tempo, por essa experiência, que muitos jovens advogados, eles não sabem como lidar com o investimento inicial que tem que ser feito para um escritório, com as ferramentas de gestão, para tentar dar escalabilidade à advocacia. E eu queria saber se vocês têm alguma dica sobre a formação do capital inicial para poder abrir um escritório, sobre os investimentos que a pessoa precisa fazer, de repente ferramentas de software e de gestão, se ela pode começar a advocacia do zero, enfim, se vocês têm alguma dica nesse sentido. Claro que ela pode começar a advocacia do zero, e a grande maioria começa a advocacia do zero, literalmente, não é? Essa é a grande realidade. Não são todos que têm dinheiro para pagar um software no escritório de advocacia. Então, eu sempre falo, aquele dinheirinho que vai entrando, você trabalha como se fosse, eu trabalhava assim, com uma espécie de tributo, sabe, Helena? De 3% a 5%, eu separava para fazer um investimento posterior. Eu pegava aquele dinheiro que entrava de uma consulta. Isso é outro problema, né? Que a gente pode falar aqui durante dias e dias seguidos. Se deve se cobrar ou não pela consulta, né? Que muitas dúvidas das pessoas assim, eu cobro pela consulta, mas ninguém quer pagar minha consulta, Cristiano. Mas todo o dinheiro que entrava no meu escritório, Gabi, eu guardava de 3% a 5% para reinvestir essa quantia. Aí sim, você pode investir ali em software jurídico. Hoje a gente tem muitos softwares muito bons. Você tem diversas empresas excelentes atuando no mercado, diversas startups criando a facilidade aí para o advogado. Amanhã mesmo, eu e Emiliano, a gente vai visitar essa feira, que é o Startse, né, para cada vez ganhar mais conhecimento. Aquele cara que fala que, eu já conheço, não conhece nada.
né? Eu estou sempre na busca de novos conhecimentos, não só para mim, mas para também passar para os advogados sem fronteiras. O que eu vejo de novidade lá, eu gravo, coloco no grupo. Ó, gente, olha que bacana isso aqui. Vocês podem utilizar no escritório de advocacia de vocês, mas em média de 3 a 5% eu guardava no meu escritório. E essa é a grande realidade, Gabi, porque as pessoas começam realmente do zero. É muito difícil uma pessoa já ter um dinheiro para investir em gestão, no escritório de advocacia, em grandes ferramentas. Isso leva um tempo. Agora, com o tempo, sim, comecem, olha lá, o Alex está postando o livro da Camila Berni, Gestão de Escritório aí na Advocacia, que é um livro excelente, está esgotado, não é? De método Disney na advocacia. Camila é brilhante em gestão. Ó, Reflexão de Estrategista, que é do Vitorino, estava no nosso congresso também, a Rita está mostrando ali na tela. Tem diversos livros hoje excelentes para você ler. Depois, se vocês quiserem bater um papo comigo pelas minhas redes sociais, né, que é o Cristiano Sobral no Instagram, no Facebook, Professor Cristiano Sobral, no YouTube, Cristiano Sobral, passar aí N livros que a gente bate papo. E os advogados sem fronteiras que estão aí na tela, me ajudem também a mostrar os livros que eu costumo indicar lá. Vai lá, Emiliano. Só um parênteses e depois interagir com a Frederica. Frederica vai falar de um novo nicho na advocacia. Novo nicho não, né, Frederica? Depois a gente vai bater um papo melhor sobre esse assunto. E né? depois o Isaac. O Isaac Filho. O Isaac tinha essa pergunta que eu lembrava. Isaac e a Roberta, tá bom, a gente vai falar então, aí. Só um parênteses complementando, eu, Emiliano, comecei do zero. Eu estagiava em um escritório, o nome dele é Cassiano, nunca esqueci dele. Estagiei, e aí me formei, tirei meu OAB, eu falei, Cassiano, sabe aquela sala de estagiário que eu trabalhei com você? Então, eu quero começar a advogar, não tenho dinheiro, estou quebrado, ninguém me conhece, eu não sei por onde começar, eu preciso de uma oportunidade. Ele virou, Emiliano, a única coisa que você precisa trazer é o seu computador e uma impressora. Bacana, comecei minha advocacia a custo zero. Por quê? Pedi uma oportunidade, as pessoas não pedem oportunidade, não perguntam, não se conectam. O não eu já tinha. Cassiano, você pode fazer isso por mim? Claro, foi dali que comecei, ou seja, tudo que eu ganhava era meu. O Cassiano não precisava dos meus R$1.000 que eu poderia contribuir, não, porque ele já era consolidado, é consolidado lá em Brasília. Mas, com o dinheiro que eu ganhava, eu comecei a separar, como o Cris falou, aí cada um tem uma sistemática, fazer cartão, elaborar portfólio, investir na minha imagem pessoal. E aí as coisas começaram, e aí é uma trajetória um pouco longa, que não esse não é o bate-papo, ou seja, custo zero, peça sempre uma oportunidade. As pessoas sempre me perguntam, Cristiano, vale a pena ter site, cartão, folder? Claro que vale. Olha só, o site, ele pode ser trabalhado de diversas formas. Tem sites muito bem aplicados hoje dentro de escritório de advocacia. Mas mesmo que você tenha um site congelado, mesmo que seu produto não seja online, seu produto é offline, na grande maioria das vezes, 99% da população está com o smartphone na mão. E o primeiro momento que ele vai é entrar no site da pessoa para saber um pouco daquela pessoa, pesquisar qual a especialidade dela, em que ela atua. Então, vale a pena ter um site? Claro que vale a pena ter um site. Vale a pena fazer o cartão? Claro que vale a pena fazer o cartão. Vale a pena ter um folder? Vale a pena ter um folder. No final de uma palestra, você pode espalhar o folder para todas as pessoas e ali você gera cada vez mais autoridade também para elas. Então, assim, tem coisas antigas ainda que são aplicadas. O folder é uma delas, né? O site pode parecer que é uma coisa antiga, mas hoje a gente tem sites de escritórios de advocacia que são excelentes. O do Eric Nibo, que teve no Conascem com a gente, de Direito das Startups, que é aqui do INSPER, em São Paulo, o site dele é inovador dentro de escritórios de advocacia. Eu falo, coloque no Google, dá uma googada, é Eric Nibo com Y, tá? Eric Nibo com Y, e aí coloque no Google, é SBAC, o escritório, se não me engano. É SBAC, não é isso? E vocês vão ver que é um pouco diferente o site do escritório de advocacia dele. Hoje, por exemplo, grandes escritórios de advocacia também trabalham com robô. Né? O cliente entra, ele vai fazendo pergunta. Por exemplo, cidadania. O cara quer tirar uma dupla cidadania, tem vários advogados hoje que trabalham com isso, fazem perguntas básicas, o robô vai respondendo, logo depois o robô, vamos marcar uma consulta?
Então o robô, ele responde isso, já interage com os primeiros passos com aquele cliente, né, faz um trabalho perfeito ali de robô e depois ele coloca já em contato com o advogado. Um dos slides que eu ia colocar aqui, olha lá, vamos botar na tela, Cristiano não possui dinheiro. Vocês perguntaram logo isso para mim, ó. Cristiano, já sabia que essa pergunta ia pintar. Cristiano não possui dinheiro. O que faço? Sento e choro? E agora? E agora? Sento e choro? Calma, gente. Olha só, fazer marketing é muito caro. Pensar custa dinheiro? Pensar custa dinheiro? Eu te faço essa pergunta, Emiliano. Pensar custa dinheiro? O que você acha? Olha, custa, em minha opinião, mas não é um custo, é um investimento. Porque quando você pensa, isso lhe gera poder. E quando você tem poder, você consegue ampliar a tua atuação no mercado jurídico. Então, é o que eu penso, não tenho dinheiro, mas se você tiver o conteúdo, e tem muita coisa boa na internet e de graça, você consegue aos poucos, mas eu não estou pronto. Você nunca vai estar pronto. Você lapida a sua advocacia todos os dias. Você acha que se o Cristiano parar hoje, vem outro e atropela ele. Se eu parar, vem outro e me atropela. Ou seja, a gente tem que se reinventar. O Cristiano estava viajando, eu também, a gente já está aqui. Ou seja, a gente tem que se conectar a todo tempo. Se o nosso conteúdo for bom, a gente vai permanecer no mercado. Mas se não for bom, o Cris sai de cena e eu também saio de cena. O dinheiro é consequência de um excelente conteúdo. É o que eu coloquei na tela, vamos colocar. Ó, você vem gerando conteúdo de qualidade? Sinceramente, gente, de vocês que estão aí na tela aí, dá o joinha que realmente vem escrevendo, vem publicando para atrair clientes. De vocês, com toda sinceridade, né? Olha lá, são poucas pessoas que estão levantando a mão, não é? São poucas pessoas que realmente vêm gerando conteúdo de qualidade para captar clientes, para atrair clientes. Bom, vamos passar agora para o Isaac. O Isaac quer bater um papo com a gente. Cadê o Isaac? O Isaac está ali no canto, de vermelho. Ele fala aí, Isaac, tudo bem? Boa noite para você. Da onde você é? Boa noite. Eu sou de Recife, aqui de Pernambuco. Eu atuo na área trabalhista. Estão me escutando? Estamos, muito bem. Beleza. E minha dúvida é o seguinte, para o jovem advogado que está iniciando, gastar dinheiro com estrutura física, fixa, não é muito fácil. Então, hoje em dia tem a opção do escritório virtual, onde você utiliza do endereço, às vezes tem um telefone direcionado para você, e você tem também algumas horas mensais, ou trabalha 2 dias na semana, alguma coisa. Eu queria saber até que ponto isso é positivo, se é negativo em relação ao cliente, o cliente lhe olha de uma forma diferente, ou se é uma boa opção para começar a advocacia para quem está iniciando. E também em relação a... Você falou de ter um blog e poder escrever. O Facebook, Instagram seriam outras ferramentas que seriam também viáveis para utilizar, postar esses artigos dessa forma, seria uma boa opção. Claro, olha só. O mundo das redes sociais... Aí eu venho com uma frase que Renato falou há pouco tempo, eu vou pedir para botar aí na tela. Olha só a frase, ó. Quem não é visto não é lembrado. Então, Isaac, você trabalhar com Facebook, Instagram e outras redes sociais é fundamental hoje. Hoje o Instagram impacta muitas pessoas, o Facebook vem impactando muitas pessoas. E olha, não tem nada de errado você estar trabalhando dentro do escritório virtual, mas eu quero deixar bem claro para você, isso pesa também no momento com o cliente. Não adianta dizer, não, tá tudo certo, é perfeito, vai assim, pronto, que vai dar certo. Não. O cliente, ele às vezes julga pela imagem. Você tem que estar preparado psicologicamente, porque essa é uma realidade, para sofrer essa, vou colocar aqui entre aspas aqui, essa discriminação. Porque o pensamento vem, mas o Isaac é um jovem advogado, nem escritório ele tem. Às vezes você tem muito conteúdo, você tem conhecimento técnico, você tem uma grande influência no mundo das redes sociais, porém você não tem uma base. É importante você ter uma base? Sim. Que seja sua? Sim. Construa isso, meu amigo. Construa isso. Agora, não tem nada de errado você fazer um atendimento num coworking, não tem nada de errado fazer um atendimento em um café, não tem nada de errado, foi o que o Emiliano faz. Vá até o seu cliente, dê esse plus para ele. Demonstre que você está ali para atendê-lo, para dar um serviço de qualidade para ele. Porque quando a gente se forma em direito, muitas pessoas falam assim, uma pergunta que também já me fizeram
fizeram aqui, tá? A gente se forma em direito e muitas pessoas falam, ou é concurso público ou advocacia. Não. Empreender na área jurídica, o Renato é um exemplo disso, eu sou um exemplo disso, e outras pessoas que aqui estão também são exemplo. Você pode dar aulas, não é? Eu empreendi no mundo das aulas, você pode escrever. Você acha que o Renato conta a história dele, que ele queria escrever mais do que o principal autor de direito do trabalho na época. Renato é peitudo pra caramba, ele bota o negócio na cabeça, é ruim de tirar da cabeça dele. Mas quem era Renato Saraiva? Eu vou te dizer um exemplo. Quando o Renato me ligou em 2009 para fazer um convite para dar aula no César, ele falou, era Nextel na época, ele passou rádio, aquele negócio, é Renato. Eu falei, que Renato? Sei lá quem era Renato Saraiva, eu não conhecia nada de direito do trabalho, ainda tive que falar isso para ele. Humilhei ele, gente. Então, olha só. Mas, imagina, o Renato não era ninguém. Eu também, quando comecei a escrever no mundo de direito civil, não era ninguém. Faça. Tem poder quem age, né, Renato? Não tenho dúvida disso. Tem poder e, assim, você tem aquela história, né? Você tem que sonhar grande, não é isso, gente? Olha, você não paga nada para sonhar, né? Então, se vai para sonhar, sonhe grande. Muitas pessoas sonham grande e não alcançam o resultado. Agora, eu nunca vi quem sonha pequeno alcançar resultado grande. Então, eu sempre sonhei grande desde o início do curso, desde o início dos meus livros como professor, e agora, como advogado, também estou sonhando grande. Além de você dar aulas, empreender como empresário também, porque você tem uma faculdade de direito por trás de você, você pode empreender no concurso público, você pode se tornar coach de outros advogados, ou seja, você ser treinador de outros escritórios de advocacia. É o que eu penso e o que eu sonho que todos os meus, entre aspas, futuros advogados aí sem fronteiras e os que já são advogados sem fronteiras da nossa primeira turma que se formaram, continuem esse trabalho. Continue a Bianca, a Letícia, a Rita, tinha mais gente, tinha a Fabrícia que está aí, tá? Continuem esse trabalho, treinando outras pessoas, ajudando outras pessoas. O sistema de cooperação. Tem mais gente para perguntar também. Fala, Emiliano. Então, eu vou só complementar o que o Cris comentou e depois a gente abre a pergunta da Roberta, tá? Mais uma pergunta aí. Isaac, o que você falou? Rede social é vida, te dá escala porque você projeta o seu conteúdo não só para uma base geográfica, mas para o Brasil, para o mundo, se você quiser. Então, qual é a melhor rede social? Aquela que você tenha consistência. E aí, o que é consistência? Se você pode elaborar conteúdo toda semana, mantenha. Se não for para ter consistência, não comece. Eu, Emiliano, utilizo o Instagram. Então, toda semana tem o meu vídeo lá, porque é o que eu consigo fazer. No meu canal no YouTube, um vídeo por semana. É melhor você ter a consistência e fazer. Aí sim, você vai ver os resultados ao longo do tempo. Então, ou seja, a melhor é que você consiga manter a consistência. E a questão da estrutura foi o exemplo que eu dei. Eu não comecei com estrutura porque eu não tinha condições, mas eu tinha o conteúdo. E com o passar do tempo, o que você ganha, você reserva, você investe. Aí aparecem pessoas para te ajudar. Aí você já consegue alugar uma sala, você se junta a novos profissionais. E aí você muda de sala de novo, se conecta com mais gente. Aí você vai tendo resultados. E aí é um caminhar natural. Mas lembre-se, o seu conteúdo é que vai fazer toda a diferença com o resultado que você entrega. Vamos abrir a pergunta para a Roberta? Vem outra fase aí na tela, ó. Não existe magia e sim estratégia, gente. Não tem magia, é estratégia. Se você tiver estratégia no seu escritório de advocacia, os resultados irão vir, ok? Olha lá, ter um site é importante? Sim. Pode até ser que não pode até não trazer o cliente, mas é certo que ele entrou em algum momento no seu site. E o que a gente falou aqui, ó, colaboração entre as partes, o crowdsourcing, né? Faça alianças com outros escritórios, reuniões para ajustar novos produtos e serviços. Pessoas também perguntam, Cristiano, eu vou fazer uma reunião com outro escritório, um concorrente? Não, olha só, se você é um advogado da área de direito do trabalho, se una ao escritório de direito civil e empresarial, e olha, não é só unir, ficar passando cliente, olha, eu passo o cliente para você e você me dá 10%, 20% pela indicação. Não,
se reúna. O que você pode melhorar? O que essa colaboração entre vocês pode impactar cada vez mais os clientes? Faça essa colaboração entre as partes. A Roberta, ela vai perguntar alguma coisa aqui para a gente. Cadê a Roberta? Cadê a Roberta? Não sei onde está a Roberta. Ah, a Roberta está aí. Já te vimos, Roberta. Pode soltar o som aí. Vamos lá. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estamos, muito bem. Você é da onde, Roberta? Eu sou Roberta, eu falo de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Legal. Pindamonhangaba. Essa cidade existe. Vamos lá. Professores, a minha questão é a seguinte. Eu atuo na área de direito do trabalho faz aproximadamente 8 anos como advogada associada em um escritório de médio porte aqui na região. E eu tomei a decisão de sair do escritório e abrir meu próprio negócio nessa mesma área. Como eu estou fazendo as coisas muito pausadamente, muito planejada, eu estou traçando todas as estratégias de marketing que eu tenho aprendido, que eu tenho lido, que eu tenho pesquisado bastante. E, por enquanto, eu só tenho planejamentos de ações em redes sociais e no blog. Eu queria saber se vocês podem me dar outras dicas de como prospectar clientes, de como atingir meus potenciais clientes sem ser utilizando as redes sociais e o blog, porque isso daí eu já tenho no meu planejamento. Eu queria novas ideias. Perfeito, Roberta. Excelente pergunta. Antes disso, de eu responder a pergunta da Roberta, a Frederica nos trouxe um participante especial há pouco tempo atrás ali. Eu estava acompanhando você, Frederica, já vou abrir para você, não esqueci de você não, tá bom? Mas olha só, Roberta, claro que você tem outras formas de captar aí clientes. Uma delas é realmente, como eu falei, faça treinamentos, faça reuniões, demonstre a sua especialidade para essas pessoas, tá? Tire as dúvidas dessas pessoas. Você quer ver um exemplo? Um exemplo que eu vou colocar da minha vida aqui. A minha filha, Maricota, é uma criança especial, ela tem síndrome de Down, e a primeira vez que eu entrei nesse mundo das crianças com síndrome de Down, que era uma situação que eu fiquei um pouco perdido e etc., eu fui fazer parte de reuniões. E quem estavam nessas reuniões? Médicos, geneticistas, terapia ocupacional, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas. São pessoas que ali estão para tirar dúvidas, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, eles estão captando clientes ali. Uma das médicas que ali estavam é a médica hoje da Maria, que fez parte de uma reunião gratuitamente, não foi por rede social, não foi por blog, mas por ela estar frequentando uma situação de uma reunião ali que ela é especialista naquela área. Então, na área que você é especialista, faça treinamentos, faça um estudo de casos na sua cidade. Se você, de repente, atua na defesa de empresas, que tipo de nicho é? É um nicho de roupas? Você trabalha, a Frederica vai falar daqui a pouco um pouquinho de fashion law. Você conhece ali o nicho de roupas? Quais são as maiores dores desse cliente? São problemas com os consumidores? São problemas com empregados? Então, faça palestras e com certeza você vai buscar aí conseguir mais clientes. Use as redes sociais para divulgar essas aulas gratuitas. É um meio para que você venha impactar. E vá também batendo de porta em porta, isso não tem nenhum problema. Você conversa com a pessoa, você gera esse network. Isso é o network. Né? Você gera esse network e aí você vai batendo papo com a pessoa, vai criando uma conexão. Renata acabou de falar, olha, o advogado que ele, desde 2007, não via, especialista em direito ambiental, advoga para diversas empresas e ele vai agora para essas empresas fazer palestras da reforma trabalhista. Ou seja, ele está levando o conhecimento dele, não através de rede social, não através de um site, não através de um blog, mas sim pelo networking que ele gerou. Não é, Emiliano? Eu vou muito da prática, é o que eu faço e dá certo. E aí, fora das redes sociais, que eu fiz? Em um determinado momento, eu tinha adquirido um empreendimento e deu problema com a entrega. A consultora respondia uma execução milionária. Eu falei, isso aqui não vai sair do papel nunca. E a gente tinha um grupo dos consumidores. Então, eu e Emiliano, eu não ofereci o meu escritório, olha, me contratem. Não, eu compartilhei com
os clientes daquela consultora, a minha dor como consumidor e fiz um pequeno estudo de caso dos caminhos que a gente teria que fazer e as consequências de determinada atitude. Ou seja, eu tinha na minha base de dados 190 consumidores possivelmente lesados, já que teria todo o trânsito. O que eu fiz? E aí você tem que ter a ousadia de um empreendedor. O que eu fiz? Me conectei com todos eles, porque eu me permiti conhecer 190 pessoas, ainda que seja por e-mail, porque você foi capaz de fazer o que ninguém faz, se colocar disponível como conteúdo para que as outras pessoas venham te buscar. E, Emiliano, deu certo? Alguns deram, alguns não. A advocacia é assim, você não leva tudo, mas o que leva pode fazer toda a diferença. Então, esse é um caso prático que eu fiz que me resultou em alguns frutos Emiliano, positivos. a gente já está caminhando para o final, Maravilha. Mas antes eu queria passar para a Frederica e eu trago aqui na nossa tela, olha, inove. Um grande exemplo são os novos nichos. Invista neles, faça diferente. E eu, aqui pelo Advocacia Sem Fronteiras, pelo seufuturo.com, a gente acabou de gravar um novo curso que vai estar disponível daqui a pouco para as pessoas, que é um curso de Fashion Law. E a Frederica, eu queria que falasse aqui. Frederica, eu vou te pedir, assim, você como professora do Seu Futuro, para você entender que a gente já está com o tempo muito encurtado, mas explica um pouquinho do Fashion Law para a gente, para gerar esse gatilho da curiosidade nas pessoas. Boa noite, Cristiano. Sou Frederica Richter, falo de Santa Catarina, estou em Itajaí. E o Fashion Law, nós abordamos diversas áreas do direito, ele é multidisciplinar, então a gente estuda um pouco do direito empresarial, direito trabalhista, parte de contratos na indústria da moda, porque hoje, se a gente for analisar, o Brasil é o 4º maior parque produtivo de confecção, e é o 5º maior produtor têxtil do mundo. Então, com um mercado desse que movimenta bilhões, como é que a gente ainda não tinha uma advocacia especializada para atender esse setor, né? Além de todo esse mercado, diversas questões jurídicas, como, por exemplo, se vocês pesquisarem na internet, tem uma rede varejista muito grande do Nordeste, agora ela está envolvida em um grande escândalo trabalhista, eu acho que talvez o professor Renato esteja acompanhando, que o Ministério do Trabalho está em cima deles, enfim. Então, são todas questões que a gente aborda no direito da moda. É claro que no curso, muitas vezes, a gente não consegue abordar todas essas questões, porque o direito da moda está sempre se transformando, ele está sempre surgindo alguma coisa nova. Então, a gente estuda também propriedade intelectual, a questão de marcas, patentes, que é uma coisa que a gente não costuma ver com muita profundidade na faculdade, mas no curso a gente vai aprofundar esse tema. Então, realmente é uma oportunidade única, até porque os cursos de direito da moda, geralmente eles costumam estar nas grandes capitais, são poucos cursos e cursos caros. Então, através desse primeiro curso online, que será o primeiro curso no Brasil, a gente está oportunizando que as outras pessoas também do interior, estejam fazendo esse curso da sua casa. Que bacana. Então, veja, é preciso inovar. A gente vai trazer novos nichos para vocês, já temos novos nichos aplicados dentro do nosso projeto Advocacia Sem Fronteiras. E, gente, a gente já está com o tempo estouradão, a gente vai ter outras oportunidades, a gente podia ficar aqui o dia inteiro, mas já foi um grande prazer estar com todos vocês. Obrigado, Renato. Obrigado, Emiliano. Eu vou deixar aqui na tela rapidinho para quem se interessar em buscar, conhecer o nosso treinamento completo, dá uma olhada quais são os módulos que tem lá, seufuturo.com/treinamento completo. Hoje, pela oportunidade que nós estamos tendo, conversei com o professor Renato Saraiva antes disso, o nosso treinamento hoje está custando um valor de R$4.000 e poucos, são mais de 100 horas de treinamento, mas você usando o cupom de desconto CERS, que está aí na tela, nós estamos dando de desconto para vocês hoje olha que beleza, R$2.000 de desconto para vocês. Caso vocês tenham interesse, o pagamento pode acontecer até em 12 vezes, tá? 12 vezes usando o cupom CERS, seufuturo.com/treinamento completo. Renato, queria passar a bola para você aí, para se despedir da galera, e a gente vai daqui a pouco se despedir por aqui também.
Cara, eu espero que vocês tenham, Emiliano e você, Sobral, e a galera de casa tenham gostado aí da revisão. E você não sabe como é gostoso, eu estou aqui na minha casa, no conforto aqui do meu escritório aqui, minha esposa está deitada ali, e eu estou trabalhando em casa, e é muito legal essas aulas interativas, né? A galera está toda em casa aí ligada, podendo perguntar, podendo falar ao vivo. Então, eu estou muito feliz com essa nova plataforma nossa, e vai ser uma realidade doravante no SES, no seufuturo.com e na nossa faculdade, essas aulas interativas. Não é isso, Emiliano e Sobral? Gostaram aí da experiência? Gostei, quero agradecer mais uma vez, sempre um prazer. E eu conheci o Cristiano na rede social e depois a gente se conectou. Então, uma conexão sincera, autêntica e verdadeira é sempre valiosa, te gera oportunidades. Obrigado, Renato, pela tua participação. E é o que eu gosto de dizer, tenha coragem, visão e muita competência, que você vai longe. Obrigado. É isso, gente. Uma frase final é que não importa a velocidade, o que importa é a direção que você vai tomando na sua vida. Caminhe aí de forma devagarzinho, vai devagarzinho, mas esteja na direção correta. Um beijo para todos, fiquem com Deus, podem contar comigo nas minhas redes sociais. Beijos. Me segue lá, beijo. Emiliano também sigo nas redes sociais e tá aí na tela, vou colocar. Cadê o tchauzinho? Cadê o tchauzinho da galera? Bota a galera dando tchauzinho aí. Vamos botar aí o tchauzinho da galera. Tá? Eu vou, olha só, gente, eu tô conversando com o pessoal do CS, possivelmente a gente vai disponibilizar essa aula depois no meu canal do YouTube, lá do Cristiano Sobral, e também pelo canal do seufuturo.com, tá bom? Beijo pra mulherada, abraço para a macharada, boa noite, gente. Boa noite, tchau. até a próxima.